Anos de chumbo. Assim foi chamado o período de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Censura, torturas e assassinatos. O Arquivo Record de hoje volta ao dia 31 de março de 64. Tropas saídas de Minas Gerais avançam em direção ao governo federal, exigindo a renúncia do presidente João Goulart. Para evitar uma guerra, Jango abandona o país. Era o golpe militar. 1964. O mês de março começou turbulento no Brasil. No dia 13, 500 mil pessoas, com apoio dos partidos de esquerda, tomaram as ruas do Rio de Janeiro em favor de Jango. 6 dias depois, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, de extrema direita, mobilizava 400 mil pessoas em São Paulo, contra Jango. O país era uma panela de pressão prestes a explodir. Até que em 31 de março foi dado o golpe. No dia seguinte, 1º de abril, o Brasil amanheceu com o presidente deposto. Era o dia da mentira. Ninguém queria acreditar, mas a verdade é que o Brasil havia entrado numa ditadura. Numa ditadura que duraria 21 anos. Não houve uma guerra civil, mas existia muita violência. Protestos que acabavam em prisões, exílios e assassinatos. Quem não concordava com o novo regime era considerado subversivo. Em busca de segurança, o presidente deposto, João Goulart, viajou para Porto Alegre, onde Leonel Brizola o esperava. Apesar da insistência de Brizola, Jango desistiu de um confronto militar com os golpistas e seguiu para o exílio no Uruguai. Só voltou ao Brasil em 76 para ser sepultado. Uma soma de fatores levou ao golpe militar, mas o principal argumento dos que tomaram o poder era o de evitar a instalação de um governo totalitário comunista. A partir do final da Segunda Guerra, com a divisão do mundo em 2 blocos, o capitalista e o socialista, os Estados Unidos começaram a aprofundar os laços com a América Latina. Os esquerdistas tornaram-se o inimigo a ser combatido. E assim, seguiram-se as ditaduras no Brasil, no Uruguai, no Chile e na Argentina. Recentemente surgiu uma nova versão para a morte de Jango, que ainda está sendo investigada. Segundo um ex-agente do Serviço de Inteligência uruguaio, o ex-presidente foi assassinado. Ele teria morrido envenenado e não de infarto, como foi divulgado na época. O ex-agente diz que o contato entre o Serviço de Inteligência uruguaio e o governo brasileiro era feito na época pelo delegado Sérgio Fleury, que comandava em São Paulo o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. Jango deveria ser eliminado. Com autorização do então presidente Ernesto Geisel, o delegado teria dado a ordem para que Jango fosse assassinado. Carlos Milias Golugos foi o encarregado de trocar os remédios que Jango tomava. Ele foi no Uruguai e transmitiu para nós que havia que dar um jeito em Jango Goulart porque o presidente não queria mais ele vivo. João Goulart morreu no mesmo ano que Juscelino Kubitschek, em 1976. Após o golpe militar, o general Castelo Branco assume a presidência. Caça os direitos políticos por 10 anos de 337 pessoas, entre elas os ex-presidentes Juscelino, Jango e Jânio, e altera os rumos da política econômica. São extintos os partidos políticos existentes e é introduzido o bipartidarismo. Aparecem a Arena e o MDB. Logo depois de Castelo Branco, Costa e Silva assume a presidência da República, com um governo mais linha dura. Organiza-se a Frente Ampla, reunindo líderes caçados como Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. Costa e Silva proíbe a Frente Ampla, determina a apreensão de livros, jornais e revistas. Além disso, impede qualquer manifestação de rua. É no governo dele que é decretado o Ato Institucional número 5. De 64 a 78, foram decretados 16 atos institucionais. Eles eram mecanismos usados pelos militares para legalizar ações políticas que desrespeitavam a Constituição. O mais duro deles
foi o AI-5. 9 de abril de 1964. Uma junta militar assume o poder. A primeira medida do chamado Supremo Comando Revolucionário é a edição do Ato Institucional número 1. O AI-1 atribuía ao Executivo o direito de cassar o mandato de governadores, senadores, deputados e prefeitos. Também conferia ao Executivo o direito de alterar a Constituição. O poder legislativo praticamente deixava de existir. João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Juscelino Kubitschek e Luiz Carlos Prestes encabeçavam a lista dos cassados, que incluía 337 nomes. Os líderes que o país conseguiu formar ao longo de muitos anos seguiam para o exílio. Em fevereiro de 66 aparece o AI-3. Os governadores não são mais eleitos pelo voto popular e passam a ser indicados pelo governo federal. A censura proíbe a encenação de inúmeras peças de teatro. No mesmo ano surgem os festivais da Record. As primeiras músicas premiadas são Arrastão, de Vinícius Edu Lobo, A Banda, de Chico Buarque e Disparada, de Geraldo Vandré. 15 de março de 67. Eleito por um colégio eleitoral, o Marechal Costa e Silva toma posse na presidência da República. As eleições não apresentavam surpresas. A maioria dos membros do colégio eleitoral pertencia à Arena, partido do governo. As relações entre os governos militares e os estudantes nunca foram tranquilas. Em 64, a UNE foi posta na ilegalidade e a sua sede na Praia do Flamengo acabou saqueada e destruída. Mas a repressão não liquidou a UNE nem as passeatas, que ressurgiram em 66 e 67. O 29º Congresso da UNE, em 67, elegeu Luiz Travassos, que tomou posse numa manifestação na Praça da Sé e foi um dos líderes de todo o período, ao lado de Vladimir Palmeira e José Dirceu. Na direita, a agressão aos atores da peça Roda Viva e o sequestro de Norma Bengel. No campo parlamentar, 68 começou sob o signo de um sonho e acabou debaixo de um pesadelo chamado AI-5. O ato institucional número 5 reservava ao presidente da República o poder de fechar o Congresso Nacional, cassar o mandato de parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão e julgar crimes políticos através de tribunais militares. Poucas leis no Brasil foram colocadas em prática de forma tão rápida e com a mesma eficiência. No mesmo dia, 13 de dezembro de 68, o governo fecha o Congresso Nacional, 6 assembleias legislativas nos estados e várias câmaras municipais. 69 parlamentares têm os mandatos cassados. Reprimida por policiais, atos, decretos, cassações, a oposição só encontra uma saída: a resistência clandestina. O país vivia o chamado milagre econômico. No período de 69 a 73, a economia brasileira crescia 12% ao ano. Surgia uma nova classe média com alto poder aquisitivo. Investimentos internos e empréstimos do exterior faziam o país avançar. O Brasil iniciou a década de 70 em clima de euforia. No dia 21 de junho de 1970, a seleção canarinho levantava a taça pela terceira vez. Éramos campeões do mundo, com Pelé, Rivelino e Jairzinho. Poucos no Brasil acreditavam que a seleção conquistaria o tricampeonato no México. Mas a união dos jogadores e o talento dos craques superaram as expectativas da torcida com gols inesquecíveis. A vitória da seleção brasileira dava mais fôlego à campanha ufanista lançada pelo presidente Médici.